O ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que resultou na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi recebido de maneiras muito diferentes pela imprensa internacional e, em particular, por setores mais à esquerda no Brasil e no exterior. Enquanto jornais e comentaristas alinhados com visões mais conservadoras e ocidentais tendem a enquadrar a operação como uma ação estratégica para conter um regime autoritário e também interromper ameaças à estabilidade regional, uma parte significativa da imprensa progressista viu a ofensiva com muita preocupação, ou até com forte crítica. Setores da imprensa crítica à intervenção ressaltam que um ataque dessa magnitude, que atingiu centros urbanos e causou centenas de mortes civis, incluindo relatos de vítimas em escolas, pode violar princípios de direito internacional e agravar ainda mais um conflito já muito perigoso, né? Mas peraí, só que essas informações sobre o ataque à escola vêm da mídia oficial do regime e não é confiável. Os focos dos Estados Unidos e de Israel foram instalações militares e prédios onde se encontravam os líderes do regime. Por outro lado, a imprensa não mostra imagens de cidadãos iranianos comemorando a morte do líder supremo Ali Khamenei lá no Irã e em vários outros países. Tem uma outra linha recorrente nas análises mais à esquerda, né? Que é a de que essa ofensiva pode provocar uma guerra mais ampla no Oriente Médio com graves consequências humanitárias, econômicas e até de segurança global. A retaliação iraniana e a resposta de forças aliadas em diferentes países já começam a se manifestar, aumentando esse risco. Mas esses jornalistas não costumam abordar a reação desmedida do Irã ao atacar vizinhos só porque são aliados dos Estados Unidos e que não tiveram nada a ver com a decisão que culminou com esse bombardeio. Isso, com certeza, vai prejudicar o próprio Irã, porque o conflito deixa de ser só com os Estados Unidos e Israel. Então, o maior prejudicado vai ser o próprio regime iraniano. Veja que muitos veículos e comentaristas desse espectro, eles têm questionado aí se a justificativa apresentada, que é impedir um programa nuclear ou conter o regime, é sincera ou se está sendo usada como pretexto para interesses geopolíticos mais amplos, né? Incluindo aí o controle de recursos e de influência na região. Por isso, a reação da imprensa mais crítica ao Ocidente não é simplesmente contrária à morte do Khamenei, por ser aí uma figura polêmica, mas é uma voz que alerta para os perigos de decisões aí unilaterais que possam criar ainda mais instabilidade, sofrimento civil e um ciclo de violência difícil de controlar. Só que eles não revelam a verdadeira face do regime iraniano, que deseja abertamente a extinção do Estado de Israel e morte à América. Agora imagina uma nação onde os seus dirigentes pregam coisas desse tipo, financiam terroristas pelo mundo e têm a possibilidade de ter bombas nucleares no seu arsenal. Não precisa dizer mais nada. Qualquer país que seja alvo de um regime desses vai querer a sua extinção. Veja que um míssil do Irã que conseguiu atingir Israel esse fim de semana destruiu quase que um bairro inteiro. Foram cerca de 40 prédios danificados, segundo as autoridades israelenses. E ontem o Irã já atacou refinaria de petróleo na Arábia Saudita. Muitas vozes da imprensa mais à esquerda insistem em colocar aí em primeiro plano nesse momento a seguinte questão: qual é o preço humano, geopolítico e moral de uma guerra anunciada?
Só que tem uma outra pergunta que também precisa ser feita e que raramente aparece com a mesma intensidade nesse debate. Qual seria o preço da inação? Qual é o custo estratégico de permitir que um regime que declara abertamente hostilidade, que é a extinção do Estado de Israel e morte à América, avance em programas nucleares sem limites claros? Qual é o risco de esperar até que a ameaça deixe de ser retórica e se torne irreversível? A história mostra que decisões tardias também cobram um preço, né? Às vezes até mais alto. O mundo vive o dilema clássico entre agir antes que seja tarde demais ou correr o risco de que o silêncio e a hesitação produzam consequências aí ainda muito mais graves. No fim, esse debate aí não é apenas sobre guerra, é sobre cálculo de risco.